Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 da palavra do Senhor. Nós vamos ler no versículo de número 1 em diante. Mateus, capítulo de número 4. Aleluia. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus poderoso. Aleluia. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, quer dizer, no alto do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Aleluia. E mostrou-lhe, obrigado, irmãos, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Repita comigo, eu vou ler e você repita depois de mim, por favor. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Amém? Podem sentar, meus amados irmãos. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por todos os louvores desta noite. Obrigado por todas as apresentações dessa noite, das irmãs, dos jovens, dos irmãos, de todos que tiveram, meu Pai, a sua oportunidade. Nesses minutos que nós vamos ouvir a Tua Palavra, fala conosco poderosamente, Senhor, dentro da Tua Palavra essa noite, porque o nosso objetivo é Te adorar, o nosso objetivo é adorar o Senhor, que é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. Fala conosco, Senhor, como o Senhor tem falado em todos os cultos desta igreja e desse ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus venceu a Satanás apenas com a palavra de Deus. Nós só podemos vencer, meus irmãos, se a palavra de Deus está em nossa vida. Se nós vivemos a palavra, se nós amamos a palavra, se nós guardamos a palavra, se nós em nosso dia a dia estamos pensando nas coisas lá de cima, como diz a Bíblia, se nós temos o coração ligado nos céus. É claro, meus irmãos, estamos aqui esta noite no culto. Amanhã você vai ter a sua rotina, a sua atividade, você vai ter o seu trabalho, os jovens terão os seus estudos, vocês terão os seus afazeres, tudo. Nós teremos a nossa rotina, mas até em nossa rotina, meus irmãos, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida tem que estar focado no Senhor, tem que estar focado em obedecer ao Senhor, em servir ao Senhor, em saber: Deus, eu não estou no culto agora, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor está olhando para a minha vida, que o Senhor está me vendo, que o Senhor está enxergando a minha vida, e eu quero ser o melhor crente no meu local de trabalho, na minha casa, aonde eu estiver. Eu quero ser um exemplo para todos que estão ao meu redor. Viver pela palavra. E depois deste período que Jesus passou sendo tentado por Satanás, a Bíblia diz no final do versículo 10, quando então disse Jesus: vai-te, Satanás, vai embora, desapareça, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Por que o diabo foi embora? Porque o diabo não pode estar aonde o nome
debaixo da graça de Deus. O diabo não teme uma pessoa que fala com a devida eloquência. O diabo não tem medo de atributos humanos, mas o diabo, os demônios e todo o inferno desaparece quando encontram um crente que vive a palavra e que adora o único e verdadeiro Deus. Aleluia! Essa noite nós estamos aqui adorando a Deus. Você deixou a sua casa, deixou os seus afazeres, as irmãs, os irmãos, muitos eu acredito que vieram direto do seu local de serviço para cá, estão com fome, estão cansados, nem em casa passaram para fazer um lanche, tomar um banho, mas vieram direto para a igreja. Eu vou dizer algo a você, meu amado e minha amada: você não perdeu nada, você ganhou, vai ganhar vitória, vai ganhar milagre, porque você colocou Jesus em primeiro lugar. E quando colocamos Jesus em primeiro lugar, o primeiro, o melhor e a grandeza do Senhor vai vir ao nosso encontro e à nossa vida. Aleluia! Quando colocamos Deus em primeiro lugar. Certa vez Jesus foi perguntado: mestre, qual é o grande, qual é o maior mandamento? E ele falou: ao Senhor teu Deus adorarás. Adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Observe que adorar a Deus está no topo de tudo que há nesta terra. Nós gostamos da família, nós gostamos dos amigos, nós gostamos dos irmãos, nós amamos a família, nós amamos os amigos, nós amamos os irmãos, nós gostamos de tudo que Deus nos deu, meus irmãos, de tudo que o Senhor nos concedeu, de toda a bênção, de toda a vitória, meus irmãos. Mas sabemos que acima de tudo que já temos, que conquistamos e que ainda conquistaremos em nome de Jesus, a adoração e servir a Deus está em primeiro lugar em nossa vida. Aleluia! Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia! A adoração faz parte, meu irmão, da terra, faz parte do céu, faz parte aonde Deus habita, aonde Deus está. A Bíblia diz, meus irmãos, se você quiser acompanhar na Bíblia, como eu disse, que nós íamos ler vários textos, mas eu não vou demorar, porque essa noite eu vim aqui para pregar a palavra. Eu não vou demorar, eu não vou encher linguiça, eu não vou fugir do foco da palavra, mas eu quero ler alguns textos na Bíblia esta noite. Primeiro, eu quero ler Apocalipse capítulo 5, é o último livro da Bíblia, no comecinho de Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 5. Jesus falou com Satanás: vai-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. A Bíblia diz que lá no céu, lá no trono da graça, aonde Deus está agora, olhando para cada um de nós, aleluia, Ele está sendo adorado. A Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 5 e no versículo de número, vamos ler a partir do versículo 8, Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, prostaram-se diante do trono, tendo entre eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste sacerdotes, e eles reinarão sobre esta terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas essas nelas que há de dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Meus irmãos, o céu é um lugar de adoração, aonde Deus é adorado, aonde Deus é exaltado, aonde tem o céu
servo e a serva do Senhor, há adoração. Aonde existem os anjos, há adoração. Aonde estão os seres celestiais, há adoração. Aonde Deus está, a adoração faz presença viva e real. Agora vamos essa noite entrar um pouco no livro de Salmos, porque é um dos textos da Bíblia que mais nos fala sobre adoração é Salmos. Então vamos ler alguns textos do livro de Salmos. Primeiro, vamos começar com o Salmo capítulo de número 100. Salmo capítulo de número 100. Eu falei que nós vamos ler bastante a Bíblia. Você trouxe Bíblia, você veio no tudo certo hoje. Aleluia. Salmo capítulo de número 100. Salmo capítulo 100. Eu separei um monte de versículo aqui, mas vamos ficar só em Salmo, amém? Vamos ficar só em Salmo. Salmo capítulo de número 100. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 100. O irmão deve estar pensando, por que demora tanto assim para ler? É porque eu espero os irmãos acharem, amém? A coisa mais chata quando a gente vê uma pessoa pregando é que a pessoa cita o texto, cita o capítulo e antes dos irmãos acharem já está lendo. Então eu fico assim falando para você dar tempo de achar, amém? Para vocês me acompanharem na palavra. Salmo capítulo 100, o versículo 4 diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei ao seu nome. O que quer dizer esse texto? Os átrios do Senhor nós entramos. Quais são os átrios do Senhor? Repita comigo: a igreja que eu estou esta noite e que eu congrego. Aleluia. A igreja que você está esta noite e a igreja que você congrega, porque eu sei que muitos irmãos são da sede. Eu vou dizer a você, meus irmãos, a casa de Deus é o lugar aonde a adoração chega até ao Senhor. Você pode adorar a Deus na sua casa? Claro que pode. Você pode adorar a Deus no seu local de trabalho? Claro que pode. Deus, Ele vai receber a sua adoração onde você estiver. Mas o lugar mais forte, aonde a presença de Deus é mais forte, mais real e mais poderosa, sempre vai ser na casa de Deus. E por quê? Porque a Bíblia diz que aonde estão reunidos 2 ou 3 no nome do Senhor, Ele está presente. Isso fala da igreja. A mesma Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não podem contra a igreja. A igreja que nós estamos esta noite e que nós congregamos. E existe um mal, existe algo das trevas em que Satanás tem feito nos últimos tempos. Como eu falei para os irmãos, eu gosto muito de pregar sobre a volta de Jesus. E nós estamos em um tempo em que uma frieza espiritual tem entrado na vida de muitas pessoas. E muitos têm deixado até mesmo de congregar, de estar na igreja, de estar na casa de Deus. E agora nós estamos em uma era em que existem hoje os desigrejados, que usam a seguinte expressão: eu não preciso ir para a igreja sou eu não preciso estar lá. Isso é antibíblico. A Bíblia nunca foi contra a igreja. Jesus nunca foi contra a igreja. Ao contrário, meus irmãos, eu sei que eu vou fugir um pouco do meu assunto de adoração, mas eu gosto de provar o que eu falo dentro da Bíblia, porque o pregador tem que provar o que ele fala na palavra. Vamos ler esta noite alguns textos mostrando sobre a importância da igreja, porque hoje em dia nós temos uma época, pastor Tony, que muitos não dão mais valor à igreja, à casa do Senhor, mas aqui existe ainda pessoas que dão valor em estar aqui esta noite, aleluia. Nós somos este povo, aleluia. A Bíblia diz, primeiro vamos ler o final do Evangelho de Marcos, se eu não me engano é Marcos, capítulo 16. Se não for Marcos, é outro texto. Marcos, capítulo de número 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Desculpe, irmão, não é Marcos, é Lucas. Lucas, capítulo 24. Eu sabia que era o final dos evangelhos. Lucas, capítulo 24. Anota esse versículo.
Quando alguém falar para você, eu não preciso congregar na igreja, não, a igreja sou eu. Mostra para ele qual é a igreja que a pessoa tem que congregar, qual é a igreja que a Bíblia se refere. Lucas, capítulo de número 24. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Lucas, capítulo 24. Jesus ressuscitou, está vivo para todo sempre. Após a ressurreição dele, ele aparece para os seus discípulos. Ele vai com eles até Betânia, abençoa todos eles, e depois ele começa a voltar ao céu, subir ao céu, elevar-se ao céu. E veja o que aconteceu, capítulo 24 de Lucas, versículo de número 50. Depois nós voltamos para Salmos. Lucas capítulo 24, versículo 50 diz assim: e levou-os fora até Betânia, e levantando-se as suas mãos, os abençoou, assim como ele tem abençoado cada um que está aqui essa noite, em nome de Jesus. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. Agora observe o versículo 52 e o 53. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Para onde os apóstolos foram? Para Jerusalém. Mas observe o último versículo do Evangelho de Lucas. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Missionário Alegre, eles estavam sempre no templo, na casa de Deus. Estavam sempre na igreja, tinham prazer de ir à igreja. Meu irmão, lembra quando você era novo convertido? Aquele primeiro amor, aquela efervescência, que você queria estar em todo culto, em todo evento, em todo congresso. Não importa se o congresso era de criança, se o congresso era de bebê, se o congresso era de senhor, não importa, você queria estar lá, você queria ir. Mas vai passando o tempo, as lutas vão aparecendo e vai batendo aquele desânimo a tal ponto que talvez você já falou isso. Eu não vou para a igreja hoje não, eu não vou para o culto hoje não, eu estou desanimado, não quero ir. E quanto mais você deixa de ir, e quanto mais você fica em casa, e quanto mais você se desanima, mais você vai se afastando pouco a pouco da casa do Senhor. Isso é um perigo espiritual danado, meus irmãos. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. E tem mais, não era só isso não. Lucas, ele escreveu 2 livros na Bíblia. Além do Evangelho de Lucas, ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Veja o que diz Atos capítulo de número 2. Atos capítulo de número 2. Aleluia. Atos capítulo de número 2. Já vou caminhar para o final, tá, irmãos? Atos capítulo de número 2. Eu estou dando essa volta para te mostrar que congregar, estar na igreja é importante. Atos capítulo de número 2. Começa os discípulos a pregar o Evangelho por todas as partes. Pedro, em uma pregação só, ganha 3.000 almas para o Senhor. Batiza 3.000 almas. Os apóstolos, eles se espalham anunciando o Evangelho. Mas veja o que aconteceu nesta mesma época, com os discípulos, com os apóstolos, com os que serviam ao Senhor. O texto é muito grande, na sua casa depois você lê no versículo 1 em diante. Mas vamos só para onde eu quero citar. Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? O que os apóstolos ensinavam na palavra. Os apóstolos não pregavam sobre ele. O mal de muitas igrejas, muitos pastores e muitas coisas, é falarem de si. Olha, eu fiz isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Você pode ver que do começo da palavra até agora eu só estou falando da Bíblia, não estou usando a minha vida como exemplo. Não que eu não tenha nada para passar para os irmãos, não que a minha vida com Deus não seja um exemplo para os irmãos. Assim como eu creio que muitos aqui, até com mais tempos de evangelho do que eu, podem subir aqui no altar e falar algo que vai nos edificar. Mas eu estou focando esta noite em falar da Bíblia, em falar da palavra. Os apóstolos focavam em ensinar a palavra.
Versículo 42, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor, eu estou lendo rápido para ganhar tempo. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, de sorte que os que criam juntavam e tinham tudo, estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Ou seja, um ajudava o outro, todos se ajudavam, todos queriam ver o bem de todos, todos tinham amor um pelo outro. Versículo de número 45, e vendiam as suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo a cada um havia de mistério. 46, e perseverando unânimes, olha, observe bem, e perseverando unânimes todos os dias no templo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O Senhor acrescentava na igreja mais pessoas congregando, mais pessoas vinham para a casa de Deus. Eles não tinham os cultos como nós temos hoje, porque muitas igrejas têm os seus cultos terça, quinta, quarta e sexta, enfim, tem o seu cronograma de culto. Mas naquela época, o cronograma da igreja do Novo Testamento era todo dia, e todo dia eles estavam lá. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer que congregar, vir na casa de Deus, fazer um esforcinho, participar de uma campanha, fazer um esforço no que for proposto na igreja, irmãos, só vai trazer bênção para a sua vida. Porque quanto mais a igreja ia, mais a igreja buscava, mais a igreja ia à casa do Senhor, mais Deus abençoava. Porque diz o versículo que o Senhor acrescentava mais vidas. Mais vidas. Não era apenas número de pessoas, era bênçãos. Porque se você ler todo o livro de Atos, você verá quantos milagres, curas, maravilhas, coisas extraordinárias aconteceram por causa deles que congregavam e obedeciam a palavra. Meu irmão, quando você está firme na sua fé, firme com o Senhor, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, a prosperidade vai chegar, a vitória vai chegar, a bênção que você está procurando vai chegar, porque é através da sua fé que Deus vai fazer um milagre para a glória do Senhor. Aleluia. Para nós encerrarmos, eu falei que ia ler alguns textos do livro de Salmo. O primeiro salmo que nós lemos foi o 100, versículo 4, aonde fala da igreja. O segundo texto que eu quero ler está pertinho do capítulo 100, é o capítulo 95, Salmo, capítulo de número 95. Eu vou ler só mais dois textos e vou encerrar a minha participação. Salmo, capítulo de número 95. Essa mensagem é tão longa que dá para fazer uma parte 2, uma parte 3. Nós vamos parar por aqui, amém? Salmo, capítulo 95. Aleluia. Salmo, capítulo 95. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aonde? Vou esperar você achar primeiro. Você liga daí, eu falo o capítulo, mas eu não falo o versículo para você não ler antes. Porque senão vai todo mundo ler e não adianta ler depois. Capítulo 95. Amém? Vamos ler a partir do versículo 2 em diante. Do versículo 2 ao versículo 7. Salmo capítulo 95, versículo de número 2, que diz assim: apresentemo-nos ante a tua face com louvores, e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor Deus é grande, e grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvides a sua voz. Isso aqui é o convite. Venha, adore ao Deus que é grande, ao Deus que é tremendo, porque Ele fez todas estas coisas. Sabe o que quer dizer isso? Assim como Deus criou
criou a natureza, assim como Deus criou as montanhas, assim como Deus criou os animais, assim como Deus criou as estrelas, assim como Deus criou tudo para os seus servos, Ele também vai criar as bênçãos, vai criar a vitória, porque está do lado de Deus, está do lado do Deus abençoador, do Deus transformador, do Deus restaurador. Vinde, o texto fala, vinde, adoremos e prostremos diante do Senhor, porque Ele é nosso Deus e seu povo santo, e nós somos ovelhas. Aleluia. A ovelha, ela ouve o seu pastor, a ovelha obedece ao seu pastor. Estamos essa noite obedecendo as lideranças que Deus colocou nessa igreja, nesse ministério, é claro. Estamos também obedecendo a palavra de Deus, e a palavra hoje é: adore a Deus, não desanime na sua fé, não pare de buscar. Aqui tem muitas irmãs que eu sei que você tem buscado, muitas das vezes pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu esposo, pela sua saúde. Eu uno a minha fé com a sua fé, e eu digo: permaneça, continue buscando, a vitória virá. Eu digo aos jovens, eu digo aos homens de Deus, eu digo para toda a igreja: a cura vai vir, a libertação vai vir, a bênção vai vir, porque quanto mais adoramos, mais perto de Deus, mais perto do milagre e da vitória para a glória do Senhor. Aleluia. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. Para encerrar, só mais um texto e eu finalizo agora. Capítulo 34 do livro de Salmo. Eu estou pregando pouco, eu estou contando o tempo, 23 minutos de pregação. Estou cronometrando aqui. Salmo capítulo de número 23. Desculpe, 34. Falei 23? 23 minutos de pregação, mas o Salmo não é 23 não, o Salmo é o 34. Salmo capítulo 34. Aleluia. Adorar a Deus é a chave da vitória, adorar a Deus é a chave do milagre, adorar a Deus é tudo. E quando você está procurando, você lembra da peça que os jovens fizeram. Paulo e Silas só saíram da prisão porque eles lembraram de adorar a Deus. Na luta, adore a Deus. Adorar a Deus quando tudo está bom é muito fácil, é fácil demais. Mas o verdadeiro servo e serva do Senhor adora a Deus diante das lutas, diante do problema. Lembra que Jesus estava aqui na terra em forma humana. Na forma humana, Jesus sempre foi Deus e sempre será. Louvado o nome de Jesus. Mas Ele mostrou para nós, porque Jesus é o nosso maior exemplo. É possível vencer a Satanás obedecendo e adorando a Deus. Vai-te, ao Senhor teu Deus adorarás. Capítulo 34, para nós encerrarmos. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: Salmo capítulo 34, versículo 1 a 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos ao Senhor. Aleluia. Quando você exalta, quando você busca, quando você glorifica, quando você vai na casa de Deus, você está adorando. E o que acontece quando nós adoramos a Deus? Versículo seguinte, versículo 4: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Quando você clama, quando você vai até Deus, Deus vem até você, te traz um milagre e te traz a vitória. Meu irmão, a adoração a Deus é a chave da vitória. Aleluia. E essa é a palavra que eu quero deixar com os irmãos. Amém? Dê um aplauso a Jesus esta noite. Glória a Deus. Adorar é a chave da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E que você fique na paz do Senhor e não se esqueça: adorar a Deus traz a vitória para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor continue, abençoando o pastor Júlio, palavra